Ainda não apareceu ninguém, tá? Ó, o aviãozinho ali, ó. Fechou. Olá, Anabel. Anabel tá aí já entrou. Vamos aceitar aqui a Mara. Já vai falar. Ó, quanta gente bonita aí, a Simone. Olá, Simone. Vamos ver aí, vamos ver se conseguir aqui. A Mara conseguiu entrar. Ó, oi, boa noite, Mara. Oi, boa noite, Isabel, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, consegue me ouvir? Sim, tá joia, que bom. Então, enquanto a gente espera um pouquinho o pessoal entrar, deixa eu centralizar bem aqui a minha. Isso. Então, enquanto a gente espera um pouquinho o pessoal entrar, até porque a nossa live, ela estava marcada para a transmissão ser no YouTube. E aí, por uma questão técnica aqui que a gente teve, nós transferimos então para o Instagram, tá? Então, acho que bom que nós duas conseguimos, né, entrar pelo Instagram. Isso é muito bom. Isso é importante, né? Mas eu quero dizer para quem já chegou aí, né? Boa noite, pessoal. Olha, hoje nós vamos ter uma conversa muito boa sobre dislexia, daqui a pouco. Mas eu quero explicar para vocês o seguinte, que o propósito do EduC é ajudar professoras a acelerar o processo de aprendizagem da criança com alguma deficiência intelectual ou mesmo uma dificuldade na aprendizagem, né? No caso da dificuldade na aprendizagem, a dislexia estaria ali. Por isso que hoje nós vamos conversar sobre dislexia. E eu coloco um desafio aí para quem tá entrando agora, né? A Gorete, a Simone, a Anabel. Então, que você convide aí, ó, usa o aviãozinho aqui do seu lado direito, embaixo, para convidar alguma amiga que você acha que essa live pode estar colaborando. Então, você vai lá e convida mais duas pessoas, né, para também assistir. Até porque, Mara, assim, ó, quando você me procurou para a gente fazer uma mentoria ao vivo, eu te falei, né, o critério é o seguinte, Mara, vai ser você e mais quem tiver para assistir. Por quê? Como eu Sim. tenho pouco tempo, eu tento priorizar e fazer assim, vou atender a Mara a partir das dificuldades que a Mara está apontando, do desejo da Mara, mas o desejo da Mara pode ser também o desejo de mais outras professoras. E aí as outras vão se beneficiar também. Então essa é a regra, para participar de uma mentoria, de uma live comigo, só com transmissão ao vivo, porque o nosso propósito é quanto mais gente souber, né, de estratégias ou tiver alguma dica, ter acesso a isso, melhor vai ser para todo mundo. Marina, boa noite. É isso aí, pessoal. Então, vamos começar a nossa live. Eu sou a professora Isabel do EduC. Algumas pessoas já me acompanham nos meus vídeos. Geralmente, os meus vídeos são estruturados de uma parte que a gente chama teórica e uma parte prática, né? Todo o encontro, porque isso é interessante também. E nosso encontro de hoje é sobre estratégias para alfabetizar a criança com dislexia. Se você pensa que a criança com dislexia não se alfabetiza, está equivocado. Porque ela consegue se alfabetizar utilizando as estratégias adequadas. E hoje eu vim trazer algumas dicas para vocês, né? Lógico, tendo essa conversa mais próxima com a Mara. Eu chamo ela de Mara, né? Mas, Mara, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco, né? Por que você quis esse encontro comigo?
Então, boa noite a todas que estão nos ouvindo. Como a Isabel diz, ela me chama de Mara, mas o meu nome mesmo é Guiomara. Eu entrei para pedagogia tem pouco tempo, já trabalho na área há algum tempo, mas no curso mesmo fazendo pedagogia tem pouco tempo. Estou aqui agora na reta final já, graças a Deus. Mas eu procurei a Isabel porque a gente descobriu que a minha menina tem dislexia faz pouco tempo. A gente descobriu agora na pandemia que a minha menina tem dislexia. Então foi onde eu parei com outros olhos, como eu comentei com ela, a gente acaba tendo outros olhos quando a gente vê que é na nossa família que tem. Então, acabei pesquisando, indo atrás e conversei com a Isabel sobre isso, porque a minha menina não é alfabetizada, ela tem 9 anos, mas ela não é alfabetizada, ela tem bastante dificuldade e foi aonde eu procurei a Isabel para isso. Ela está me ajudando, me dando esse caminho agora. Ah, que bom, Mara. Então, essa é a ideia, né? Tentar melhorar esse caminho, né? Que vocês duas, mãe e filha, e a mãe professora, vão trilhar daqui para frente, mas buscando o que ela tem de melhor, né? De potencial. Dentro do EduC, nós temos uma abordagem, Mara, que eu chamo assim, ó, é um programa de aprendizagem metacognitivo e multissensorial. Por que multissensorial? A criança com dislexia, ela tem certas dificuldades que nós vamos conversar aqui e ela tem muitas potencialidades. E essas potencialidades, elas vão ser utilizadas para atingir as partes mais enfraquecidas, utilizando a relação entre o grafema, que é a escrita, o fonema, que é o som, e uma pista sinestésica. Então, quando a gente fala, por exemplo, a letra A, e você gesticula perfeitamente a saída desse A, isso é uma pista sinestésica. Agora, a pista sinestésica pode ser utilizando só as boquinhas, ou pode ser utilizada também com algum tipo de gesto. Por exemplo, A. Então, são pistas que a gente vai dando para a criança, sinestésica, porque é do corpo, para que ela consiga fazer essa relação de uma forma mais rápida, tá? Então, isso é o que a gente mais usa para alfabetizar a criança com dislexia. Lógico que toda tarefa que vai ser usada deve ser mediada, junto com as pistas sinestésicas. Então, é como se ela tivesse uma consciência fonológica a partir do grafema, do fonema e da pista. A pista sinestésica, né? E aí a gente tem alguns métodos aí, por exemplo, o método da boquinha, mas tem o método do dedinho também, é o das mãozinhas, onde a gente fala A, né? Então, são pequenas pistas que vão ajudar ela nessa diferenciação de letras, sons, palavras, certo? Mas eu quero ouvir um pouquinho, Mara, assim, ó, que tu fale um pouquinho das dificuldades que a tua filha tem, né? O que ela apresenta, assim, que chegou à conclusão de que ela tem a dislexia? Então, a gente chegou a essa conclusão mesmo, que ela tem a dislexia na pandemia, como eu falei. A Amabile, ela sempre foi taxada na escola por não centralizar, qualquer coisa tirava a atenção dela, mas eu não dava bola, digamos assim, porque eu realmente achava que era uma coisa boba, então não dava bola. Quando veio a pandemia, que a gente começou a alfabetização em casa, junto com a escola, a gente começou a alfabetização em casa. Eu peguei junto com ela em casa e eu comecei a anotar. Como ela não lia nada, ela pode escrever alguma coisa, a gente fala uma palavrinha para ela, galo, gato, a gente fala, ela até consegue escrever com muita dificuldade, mas ela consegue escrever. Mas ela escreveu, acabou de escrever, ela não leu o que ela escreveu, por mais que a gente tinha ditado para ela. Ela não consegue fazer, essa assimilação à palavra. E eu comecei a conversar com a professora dela, sobre as dificuldades que eu estava tendo em casa, e ela disse para mim, mãe, vamos procurar então um médico, conversa com um médico. Eu fui, conversei com um médico, com um neurologista, né, pediátrico, com a fonoaudióloga, conversei com todos eles e eles realmente disseram para mim. Mas assim, ó, o que mais me deixava com o pé atrás em casa
não era só a questão do escrever que ela não conseguia ou do ler, eram outras coisas. Se a gente desse um quebra-cabeça para ela estar fazendo, uma rima, ela não consegue identificar a rima, a gente acabou de falar, ela não grava aquela rima, muita coisa assim, às vezes coisas bobas que pra gente, a gente acha que é coisa boba, ela não consegue associar o grafema do fonema, ela não consegue, ela tem muita dificuldade. Se botar uma palavra na frente dela, pedir para ela soletrar as palavras, ela não consegue. Separar as sílabas, ela também não consegue. Então, é muita dificuldade, assim, que a gente acabou notando em casa. E eu levei para a professora e para os médicos, e eles realmente deram o aval da dislexia para ela. Porque a dislexia é um transtorno da linguagem e que ele se manifesta tanto na escrita quanto na leitura. Certo? Mas eu quero dizer para você, Mara, que ela vai conseguir se alfabetizar, certo? Talvez num tempo um pouquinho diferente das outras crianças, tá? Mas nós temos aí vários disléxicos famosos que usam sua criatividade para se dar bem na vida, como a gente diz, né? Porque é isso que a gente quer com o nosso filho, depois de uma independência, né? A gente fica preocupada. Mas a dislexia não é uma doença, algo que vai causar um desconforto extremo, né? Ou vai mudar a vida da tua filha, porque o encaminhamento que tu vais dar é que vai fazer toda a diferença. Tá? Mas assim, a gente pode estabelecer, pelo que tu falou, algumas questões importantes. Por exemplo, a relação espaço-temporal. Né? Então, assim, se ela derruba muito material no chão, quando ela vai usar um quebra-cabeça, ela pode não saber mais onde colocar aquelas peças. Você acabou de fazer, mas dela não sabe. Né? A questão da ordenação, quem vem primeiro, datas, hoje segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo. Então, essa ordem, ela tem bastante dificuldade. Isso ela se perde bastante. Hoje, por exemplo, é sexta-feira, mas normalmente ela pergunta para mim: ô mãe, que dia é hoje? Filha, é sexta? Ela para, pensa um pouco. E amanhã? Amanhã, filha, depois de sexta, que dia que vem? Daí eu começo para ela, segunda, terça. Eu tento ir levando para ver se ela sozinha consegue chegar ao final e dizer para mim que depois de sexta é o sábado. Então. E também são crianças que têm uma certa dificuldade motora. Tanto no escrever, coordenação motora fina, quanto até na locomoção, sabe? Elas tropeçam, elas caem, elas esbarram, elas deixam cair o material escolar o tempo todo, deixam cair o talher que estão comendo. Então, são coisinhas que a gente vai vendo, né? Que estão junto, fora a atenção. Eu tenho relato de algumas crianças com dislexia que elas dizem assim, ó, olha, as letras, por que as letras não param? Eu quero ler, mas as letras não param, elas ficam trocando de lugar. Então é um relato assim muito, a gente até coloca, né, da área, que são as letras bailarinas. Porque quando a gente olha para o quadro e lê uma palavra, a gente lê a palavra por inteiro. A criança com dislexia, ela vai ler letra por letra, e cada letra que ela lê, a anterior já vai sair do lugar, como se fosse vista em outro espaço, né? Na folha. Por isso que elas dizem que são letras bailarinas, porque as letras se mexem no papel. E literalmente isso acontece, né? Agora, tu podia até falar assim, tá, mas como é que essa alfabetização acontece? Como é que eu faço para alfabetizar minha filha? Então, primeiro eu tenho eu tenho 3 recomendações, Mara. Eu sei que a tua filha tem já um diagnóstico de dislexia. Mas a primeira coisa que você vai procurar é conversar com a fono. Espero que tenha algumas fonos aí me ouvindo, né? Para ver se ela tem problema em pronunciar algumas palavras. Porque se ela tem problema de pronunciar algumas palavras, aí a fono tem que ajudar nisso. Então, vou dar um exemplo, tá? Uma criança que fala assim, ó, mesmo já maior, né, de 7, 8 anos ou 6 anos, quando entra lá na alfabetização, fala assim, ó, eu fui na casa da minha zozó e do meu zozô. Quer dizer, ela tá trocando o Z pelo V.
Aham. Então, se a criança pronuncia de forma errada, a escrita vai estar errada. Então, antes de alfabetizar um disléxico, você tem que ver se a pronúncia das palavras dele estão corretas, porque senão tem que ter um trabalho anterior de fono. Uhum. Essa Então, é a no primeira caso, dica. a troca dela pelo P e o B já é uma dica, então. Já é. A fono pode trabalhar com pistas sinestésicas, o P e o B. Olha, a boca é muito parecida, mas o P é uma letra de explosão, certo? Uhum. P, explodiu. O B não é tanta explosão, é menos. Então, a criança vai ter que identificar isso. E nada melhor do que uma fono para trabalhar essas questões, certo? Até porque se a criança tem um defeito também articulatório, ele deve ser corrigido, que é a segunda pista. Ela pode trocar letras, ou ela pode ter, por exemplo, a língua travada, né? O maxilar menor, a língua mais flácida. Quer dizer, tudo isso afeta na fala e depois no pensamento e na escrita. E a terceira seria realmente usar essa pista sinestésica. Então, 3 coisas. Primeiro, ver na fono, ver se ela tem pronúncias trocadas. Depois, se tem algum problema na articulação mesmo, né? Mandíbula, língua, céu da boca, a saída, a entrada do ar pelo nariz, sabe? Essa coisa mais biológica da criança, tem que ver se está tudo correto. Se tiver tudo correto, a gente vai trabalhar, então, com as boquinhas ou com as pistas sinestésicas das mãozinhas. Uhum. Isso é Isabel, a primeira coisa. A primeira. Pode falar, Mara. Desculpa. É porque assim, eu noto assim, que muitas coisas ela sabe, né? E outras coisas não tanto. Ela tem mais dificuldade. Sabe me dizer o porquê disso? É porque assim, ó, no nosso cérebro nós temos o hemisfério direito e esquerdo, tá? E eles conversam entre si, certo? No disléxico, essa interlocução entre os 2 hemisférios é frágil, tá? E aí o que acontece? Se o hemisfério direito, esquerdo, ele é mais analítico, responsável pela escrita, responsável pela linguagem como toda, a questão da matemática, tá tudo ali no esquerdo, certo? Uhum. Mas o direito, então vamos pensar, se no esquerdo está o defeito, que ela não consegue ler e escrever, ou interpretar, certo? No direito está a parte criativa dela, onde ali nós temos a criatividade, imaginação, intuição, a questão musical, que são coisas que ela vai te mostrar que ela tem potencial para isso. Então, assim, a criança com dislexia desenha muito bem, ela sabe cantar, ela sabe participar de um teatro, entendeu? Ela gosta de fazer dramatizações, ela tem uma imaginação muito fértil, é curiosa. Por que isso? Porque como um lado está com dificuldade, o outro lado quer compensar. Então ele acaba se potencializando. A ideia do EduSer é a seguinte: pegar esse lado potencializado, onde ela tem o hiperfoco é aquilo que ela mais gosta, tá? Pegar o que ela mais gosta, que está nesse hemisfério direito, e fazer a conexão com o esquerdo. E a gente consegue isso ativando as sinapses. Porque as sinapses, elas sempre vão pelo mesmo caminho, certo? E aí, na hora que você provoca essa sinapse, utilizando o hiperfoco, pelo hiperfoco dela tá no lado criativo, você vai com a mediação, com as perguntas elaboradas previamente, né, com uma intencionalidade, você vai provocar o lado esquerdo. E aí as sinapses do lado criativo vão se conectar com o esquerdo. Se o esquerdo não quer se conectar com o direito, não tem problema, o direito vai se conectar com o esquerdo. E aí ela vai começar a construir estratégias cognitivas para ela aprender a ler e a escrever. Mas isso ocorre com a mediação. Isso é uma coisa mais linda do mundo. Sabe, Mara?
mais linda do mundo é a gente ver essa conexão acontecer. Assim, eu sei, tu já me falaste de algumas dificuldades, né, da tua filha nesse momento, mas a gente tem um quadro clínico. Eu até vou falar algumas coisas aqui, e você pode até me interromper, Mara, se você quiser dizer, não, minha filha é assim ou não é assim, ou tem outra característica que você não disse, lógico, tem um leque, né? A gente chama de um espectro. Muito grande. Que é grande, mas a maioria das características fazem parte daquela criança. Então, assim, ó, desde a educação infantil, você já deve ter percebido que ela teve um atraso na linguagem oral. Sim, ela demorou muito para falar. Ela demorou muito tempo para falar. Ela foi falar, ela já tinha quase 4 anos. Que ela foi falar mais do que uma palavra. Eu digo assim, tentou construir uma frase. Ela já tinha bem mais de 4 anos para chamar mamãe e papai perfeitamente. Olha só. Então é um indício. Outra, como você já falou, que não consegue memorizar as rimas. Porque rima é uma coisa que encanta as crianças, né? É uma brincadeira. Então a gente fala uma palavra, faca, vaca. Então a gente brinca muito no dia a dia com isso. E ela não consegue ver essa conexão, tá? Não, ela até tenta, né, passar pra gente. Mas ela não consegue. Ela começa a rima, ela para na metade. Aí eu esqueci. Como é que é mesmo, mãe? Ela já começa assim. Que é onde a gente nota que vai essa dificuldade, vai indo, né? Uhum. Outra coisa são as palavras parecidas. Assim, por exemplo, galo e gato. Sabe? São palavras muito parecidas na escrita. A gente deu ainda na consulta, né? O médico deu para ela a palavra bala e a palavra bola. Ela ficou quase meia hora na frente da palavra e a palavra era bola, escrita bola. Ela ficou um tempo, ela olhou para ele, é bala. Daí ele disse assim para ela, você tem certeza? Tem, ó, o B, o O, o L e o O, bala. Ela disse bem assim para ele. Então, você muito. Vê, né? E aí é interessante também porque eles têm uma linguagem mais infantilizada, certo? Agora, as maiores dificuldades realmente estão na memorização das letras, das sílabas, dos grafemas e dos fonemas. Essa é a maior dificuldade. Então, eu até postei um vídeo, que é um vídeo que eu apareço assim numa página que eu estou mediando uma situação que tem um aviãozinho. Então, você mostra a questão concreta, mas você trabalha com as pistas sinestésicas e por associação. Tem gente que tem técnicas de alfabetizar a criança com dislexia por memorização somente. Só memorização das palavras, certo? Só que isso não é suficiente para acontecer uma modificabilidade cognitiva, uma modificabilidade estrutural nas sinapses. Então, isso dificulta, fica mais lenta a aprendizagem da criança. E aqui nós queremos acelerar, certo? A criança, você já deve ter estudado lá na pedagogia que a construção da escrita e da leitura, ela se dá por fases. Então, uma das primeiras fases de hipótese da escrita e da leitura é escrever uma palavra utilizando uma hipótese que é assim, ó, para eu escrever formiguinha, eu preciso de poucas palavras, e de poucas letras. E elefante, de muitas letras, porque elefante é grande. E formiguinha é pequenininha, deve ser só 3 letras. E a criança, ela diz assim, para escrever uma palavra, tem que ter 3 letras. Menos do que isso, eles não consideram como palavra. Aí, olha só o que acontece. Ela não consegue ler os monossílabos. Tipo, ba, pé, pá, entendeu? Que até são palavras, né? Pé, por exemplo. Né? Então, eles apresentam essa dificuldade também. Aí, a técnica que algumas pessoas usam é o silabário. Babebibabu, babebibabu, cacocu, ceci, e vai. Só que essa é exatamente uma dificuldade que a criança tem. Ela não considera aquele fragmento como algo que tenha significado porque é muito pequeno. Muito pequeno. A evolução humana não permite que o cérebro considere que 2 letras formem uma palavra, quando a gente está construindo a hipótese da leitura e da escrita.
E aí até tem alguma pessoa falando assim, sofreu muito na escola. E sofre mesmo, é um sofrimento. Por quê? O curso de pedagogia não mostra nada disso pra gente, Mara. Não. Não sei o teu, né? Não, mas Quer não falar mostra, sobre não isso? mostra, é completamente diferente. É o que eu digo assim, ó, a gente em sala de aula, claro, dentro da pedagogia, no curso de pedagogia, eles ensinam muita coisa, mas no nosso dia a dia a gente aprende bem mais. Trabalho ali na escola, eu aprendo muito mais ali na escola do que dentro da sala de aula. É completamente Pois é. diferente, é uma outra visão. E aí, assim, ó, como há o sofrimento e o professor não sabe o sofrimento da criança, há também o sofrimento do professor. O professor não sabe como alfabetizar aquela criança. Ela tem dificuldade, né? E o professor não sabe como fazer. Isso então, eu notei há muito esse sofrimento. E assim, Isabel, isso eu noto muito na Amable, porque ela ia para a escola, ela chegava em casa, muitas vezes chorando. Porque o fulano disse para mim que eu sou burra, mãe. Porque eu não consigo. Aquilo para mim me acabava, porque eu dizia, meu Deus, mas como que ela não consegue? Como que eu consigo alfabetizar outras crianças e a minha filha eu não estou conseguindo? Isso assim, me martirizava todo dia. Eu consigo ajudar várias crianças e a minha filha eu não estou conseguindo. Aonde que eu estou errando? Então, E Mara, chegar em casa... Por isso que a live de hoje eu quero que você entenda duas coisas que são principais. Primeiro, é possível alfabetizar ela. E o segundo é que existe uma abordagem específica para a dislexia. Para ela. Ela não pode ser alfabetizada igual todas as outras crianças, compreende? Uhum. E aí é isso que eu me comprometo, é te ajudando semanalmente, que você tenha acesso a isso. Tá? Nós vamos conseguir, daqui até o final do ano, tu vai dizer, olha, evoluiu, Isabel, olha, tá conseguindo, já tá fazendo isso, já tá fazendo aquilo. Esse é o meu propósito, né? Que a gente vai conseguir. Então, assim, o que é importante? Para uma criança aprender a ler e escrever, ela precisa trabalhar, no mínimo, as operações mentais, que são identificação das letras, comparação dos sons, classificação dessas letras por som, por grafia, comparar as letras, comparar o agrupamento dos sons, fazer análise, fazer síntese. E todas essas operações, Mara, elas acontecem do lado esquerdo do cérebro. Onde está o problema da dislexia. Uhum. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos usar a criatividade dela, o que ela sabe de melhor, o hiperfoco, aquilo que mais ela gosta de fazer, para trabalhar mais ainda o hiperfoco, porque a partir do hiperfoco nós vamos atingir o outro lado do cérebro. Porque as sinapses, quando a gente dá um estímulo, elas ativam conforme o estímulo, tem que ser um estímulo de qualidade, né? E as perguntas que eu ensino entram no cérebro como um estímulo de qualidade. Primeiro, as sinapses, elas vão fazer conexões com as suas áreas vizinhas. Depois, ela vai se alastrar pelo hemisfério inteiro. E depois, ela vai para o outro hemisfério e vai invadir. Ela vai invadir outro hemisfério. Então, isso que é o bonito da mediação cognitiva. Isso que é o bom, isso que eu quero ensinar para você, como se faz, né? Então, assim, áreas de compensação da dislexia que a gente vai investir. Curiosidade. Cada vez que você for trabalhar com ela, nós vamos selecionar algo que ela goste e que ela fique curiosa para aprender. Porque isso vai ajudar, né? Que ela consiga imaginar. Então, já vou dizer para ti, até eu, enquanto terapeuta, eu já digo assim, ó, Amable, fecha o teu olho e imagine você lendo um livro de historinha. Ela tem que imaginar isso. O que vai acontecer? Porque o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é imaginação do que é realidade. Tá? Então, na hora que ela está imaginando, ela está exigindo do cérebro e do lado esquerdo aquelas funções que estão deficientes. Entendeu? Imagine que você está escrevendo uma carta para mim,
uma carta. Vamos primeiro imaginar e depois a mãe te ajuda a escrever. Mas primeiro imagina. Quer dizer, você está forçando o outro lado. Pelo lado que ela tem de potencial. Ela tem esse potencial criativo, de imaginação. Assim, ela tem uma imaginação muito fértil. Então esse é um caminho, nós temos que usar esse caminho. Hoje eu estou dando assim, ó, algumas pistas para você, certo? Mas é como se eu desse agora para ti, Mara, um GPS. Eu quero hoje te dar um GPS. Dizer assim, ó, tem uma ferramenta e você consegue chegar até tal cidade. É um GPS. Eu estou dizendo, ó, Mara, tem isso e nós conseguimos atingir o outro lado do hemisfério, o hemisfério esquerdo, com esse GPS. Agora, a Mara é que vai ver que caminho vai poder levar. Entendeu? Você vai escolher o seu caminho. Você vai selecionar as perguntas certas, as estratégias corretas. E eu vou estar aqui para te ajudar. Você não vai estar sozinha. Eu vou te auxiliar. Toda semana a gente vai sentar e vamos progredir um pouquinho mais. Né? Porque assim, ó, diferente das outras dificuldades da aprendizagem, por exemplo, uma criança com X frágil, né, que ela tem muita dificuldade, a criança com dislexia, ela tem muita vontade de aprender. Ela quer aprender, ela só não consegue. Forster, ele diz o seguinte, ó, ele diz assim, ó, só tem uma coisa que nos impede de aprender. É quando a criança não quer aprender. Ela não quer, mas não é o caso dela. Não, ela tem muita vontade. Ela diz pra mim, às vezes ela pega qualquer coisa, ela diz, mãe, eu quero ler, eu quero tal coisa, eu quero, e eu quero tá sempre na ponta da língua dela. Eu vou conseguir, ela diz pra mim. Às vezes ela pega livros, que aqui em casa tem bastante livros, ela pega lá folha, eu digo pra ela, filha, tenta ler pelo menos 2 palavras pra mãe. Com 2 palavras a mãe já vai começar a ficar feliz e você mais ainda. Ela fica com aquele livro e ela diz pra mim, eu vou conseguir, mãe, eu vou conseguir. Ela diz bem assim, porque a gente vê que ela tem o interesse, ela tem a vontade. Então, daí é algo lá no cérebro, né? Lá no cérebro. Uma conexão que não acontece adequadamente. Mas nós temos algo chamado plasticidade cerebral. E isso só é ativado se nós gerarmos as necessidades. E a necessidade que eu vou explicar para você é a necessidade de você ensinar sua filha a pensar. A pensar sobre o que ela mesma está pensando. É pensar sobre o seu próprio pensamento. Por isso que o nosso programa, ele tem esse nome que é metacognição. Pensar sobre o seu próprio pensamento. Tem gente que quer alfabetizar a criança com dislexia por memorização. Aí pede para você botar nome na casa inteira das coisas, né? Armário, porta, geladeira, por memorização. Só que a nossa abordagem não é por memorização, é por compreensão. Ela vai compreender como se escreve e como se lê. É diferente, é um pouquinho diferente. Eu não quero desvalorizar, as técnicas são diversas. Mas a nossa é isso, a gente trabalha pela compreensão. E como é que dá a compreensão? Na cognição. Não é de forma motora, não é de forma perceptiva. É elaboração mental mesmo, tá? E utilizando o hiperfoco, né? Porque, assim, toda criança com dislexia, Mara, ela tem esse potencial criativo e ela constrói estratégias cognitivas para compensar a parte que ela não está dando conta. Por isso que a oralidade dela se desenvolve muito mais do que a escrita e a leitura. Uhum. Aí, assim, ó, daqui a pouco eu vou falar também, mas tem aplicativos que ajudam. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Alguns aplicativos, né? Que a gente pode usar também para que ela possa aprender. Agora, quem está assistindo meus vídeos, está vendo que eu coloco assim, tem vários critérios de mediação. Tem 4 critérios de mediação que você vai usar com ela. Os 3 primeiros são os universais: intencionalidade e reciprocidade, transcendência e significado e que a gente chama autorregulação do comportamento. Esse autorregulação do comportamento é porque
Você não quer que ela leia de forma impulsiva nem de ensaio e erro. Você quer que ela pense sobre os sons, o grafema, o fonema e a pista sinestésica. É por compreensão. Então, ela vai regular esse comportamento dela de pensar. Então, assim, ó, quando a gente vai... O primeiro ponto de qualquer abordagem com as crianças, quando você estiver sentada com ela, é assim, ó. É você saber se realmente ela quer aprender a ler e escrever. Então, você vai dizer para ela, ó, hoje nós vamos conversar sobre a escola. E aí você escuta a sua filha, né? Então, o primeiro ponto é estabelecer objetivos. Ó, até o final do ano, nós vamos, então, já que você quer ler e escrever, nós vamos botar aqui no seu quarto um cartazinho que até o final do ano nós vamos ter que saber pelo menos umas 20 palavras. Lógico que isso vocês vão conseguir antes do final do ano. Mas já coloca essa, porque daí ela vai conseguir antes, já é a motivação para continuar. Para continuação. Para continuar. Então, assim, ó, você pergunta para ela, o que você deseja? Por que você deseja aprender a ler e escrever? E que tipo de texto você gostaria de ler? Então, são 3 perguntas fundamentais. Com isso, você vai sentir se ela está recíproca a receber a mediação. Que eu sempre faço nos meus vídeos uma mediação lá, explicando, né, como é que faz a mediação. Então, eu sempre começo com intencionalidade. Qual é a intencionalidade? Olha, Amable, nós vamos fazer aqui um plano para você se alfabetizar. Essa é a tua intencionalidade. Aí você diz, você deseja isso, você quer isso, vamos fazer junto, eu vou te ajudar. Quer dizer, vai motivando e ela se sente recíproco. O segundo ponto é a gente gerar a necessidade dela ler e escrever. Então, como é que a gente vai gerar, né? Então, quando você olha uma imagem com letras, porque para ela as letras não são palavras exatamente, é uma imagem, é uma folha com vários riscos, vários símbolos ali. Para nós são as letras, mas para a criança com dislexia, às vezes não são as letras, são símbolos. É um pouco mais difícil. Então, né? então nós podemos dizer assim, ó, esses símbolos, eles podem ser organizados. Você quer aprender a organizar esses símbolos? E daí o que acontece? A gente está gerando a necessidade. Ó, tem que aprender. Né? E o terceiro ponto é essa estratégia, né? A estratégia que você vai ver que a criança usou cognitivamente. Então, se você tem a reciprocidade e a intencionalidade foi colocada, você tem... gerou a necessidade dela de ler, de escrever. Tudo que ela escrever, Mara, você vai fazer a seguinte pergunta para ela. Como você conseguiu ler essa palavra? Porque uma coisa é ela ler, de repente ela vai ler bola. Aí você vai dizer assim, como é que você conseguiu ler essa palavra? Porque tá certo, é bola. Mas eu quero que você me explique como você conseguiu ler essa palavra. Quando você faz essa pergunta, Mara, as sinapses lá dentro, elas vão se desequilibrar e fazer ela pensar sobre o seu próprio pensamento. Ela vai ter que explicar, a Amable vai ter que explicar. E aí, explicando, há um reforço daquela sinapse. Quer fazer uma pergunta? No caso, ela forçando esse pensamento, ela faz trabalhar melhor o lado que não funciona, é isso? É, lógico. Porque lá está o lado racional. O racional é o que pensa. Essa coisa mais lógica, sabe? De dar respostas mais concretas, mais pontuais. Então, por exemplo, assim, ela pode desenvolver a criatividade da memória, dessa memória visual. Que é uma tendência do disléxico. Então, quando ele vê uma palavra, ele já generaliza, tá? Ah, começa com B e tem 4 letrinhas, então é bala. E às vezes não é bala, pode ser bola, pode ser bula, pode ser outras. Entendeu? Então, a partir do momento que ela acertar a palavra e você pergunta como você conseguiu ler essa palavra, você vai estar exigindo uma reorganização das sinapses. Você vai estar exigindo que ela
pense sobre a resposta que ela deu. Isso é bom. Isso é a melhor coisa. A gente só evolui no nosso pensamento quando a gente pensa sobre o que fez, sobre o que leu. Porque daí é como se o cérebro gravasse aquilo. E aí ela vai construindo aos poucos uma estratégia. Se ela construir uma estratégia cognitiva para ler a palavrinha bola, depois, quando ela tem consciência dessa estratégia, ela pode usar a mesma para ler outras palavras. É isso que o cérebro dela tem que aprender a fazer. Uma caixinha de o cérebro é uma caixinha de surpresa. É lógico, mas assim, ó, é como se a gente tivesse, Mara, na criança com dislexia, um cérebro adormecido. Tá lá latente o potencial dela, mas ela tá lá paradinha. Se a gente não gerar necessidade, ela vai ficar sempre assim. E se a gente gerar necessidade, a gente vai chacoalhar esse cérebro, entendeu? A gente vai ativar ele de uma forma que a criança consiga evoluir. Por isso que eu digo para vocês assim, ó, o EduSer, ele tem essa perspectiva, né, esse propósito maior de ensinar vocês, as professoras, as psicopedagogas e neuro que estão me seguindo, a acelerar a aprendizagem da criança. E como é que a gente acelera? Fazendo isso, fazendo com que a criança pense sobre a sua própria estratégia. Então, se ela acertou, não importa se ela acertou, o que importa é a pergunta que você vai fazer para ela. Como é que você conseguiu acertar isso? Me explica. Ô, Isabel, então praticamente são as perguntas certas nas horas certas a se fazer para a criança. Perfeito. É isso mesmo. Aí o que eu quero ensinar para vocês? Eu não tenho aqui eu quase tenho, né? Mas assim, eu não vou pegar para você e só tem todas essas perguntas aqui que você pode fazer para a criança. Não é isso que eu quero mostrar para você. O que eu quero mostrar para você é que qualquer tarefa pode ser um pretexto para você fazer a pergunta. O que você tem que aprender é fazer a pergunta certa. E isso vai desencadear o cérebro dela a pensar e ajudar a outra parte. Sempre as perguntas certas, então. Isso. É atrás dessas perguntas. Eu até com as crianças, né? Acho que a Camila está aí me ouvindo. A Camila usa muito, com a turma toda dela do 2º ano. E ela diz assim, meu Deus, eles ficam fervilhando. Quando eu faço as perguntas, eles querem, assim, eles ficam pensando, ficam agitados porque querem dar uma resposta o tempo todo, querem dar respostas bem elaboradas, pensadas. E é essa a ideia, né? É que a criança tenha, ela está escrevendo ali sempre. Então, assim, eu acabei mostrando para a Camila como se faz isso com uma sala inteira, né? E agora eu quero que você pense nisso para sua filha. Que você consiga fazer isso em casa, para ensinar ela nos deveres, para ensinar ela a ler, escrever. Vamos levar 1 ano? Vamos! Se levar 2 anos, não tem problema. Tudo é vantagem, desde que você esteja apostando nela. Eu sempre digo, educar é uma aposta no outro. E nesse momento, Mara, você vai estar apostando na sua filha. Enquanto a Camila está apostando nos alunos dela. Né? Então, a gente falou aqui de 3 pontos. Eu, assim, com o número... Todo mundo ri aqui de quem me auxilia, né? Que eu digo, eu vou falar 4 dicas, falo 3, ou falo 5. Então, só para retomar. O primeiro ponto, saber se a criança deseja aprender. Segundo ponto, gerar necessidade de pensar. E o terceiro ponto, você criar estratégias para gerar essas necessidades. Está todo mundo aqui rindo de mim, porque eu me perco nos números. Eles me acabam, essa minha equipe me acaba comigo. Mas tudo bem, fazer o quê, né? Mas vamos lá. Agora eu quero pensar assim, ó, mostrar algumas coisas, Mara, algumas perguntas. Depois eu vou te passar essas perguntas, tá? E ali no teu... pelo teu Instagram, ali eu passo todas essas perguntinhas para ti, que são perguntas que eu estou, né, elaborando para a sua intencionalidade.
É importante porque a criança com dislexia, ela gosta de escutar histórias. Porque a história aguça a curiosidade. Então você vai fazer a seguinte pergunta para ela depois de contar uma historinha. De que se trata essa história? O que ela fala, essa história? Qual o problema que teve nessa história? Qual a solução que foi dada? O que faz você pensar assim? Olha só, essas perguntas não é para você fazer tudo de uma vez. Cada uma a criança vai respondendo. Cada resposta que ela te der, porque imaginava, vamos pensar no Chapeuzinho Vermelho. É de uma menina que foi levar doce para a avó. Qual era o problema? Que tem um lobo que comeu a avó. E qual a solução? Não, o caçador chegou e abriu a barriga do lobo e tirou a vovó. Ok, essa história existe, né? Não é a melhor versão que eu gosto, mas é uma que tem no livro. Aí, diante do que ela contou, você vai fazer a seguinte pergunta. O que te fez pensar em tudo isso aconteceu nessa história? Quando você faz essa pergunta, você desequilibra todas as sinapses. É como se você irritasse as sinapses. Imagina, Mara, eu sempre dou esse exemplo assim, ó. Você vem para o seu trabalho todo dia de carro pela mesma rua. Isso é o óbvio para as sinapses. A tua filha escutar uma história e falar sobre a história. Isso ela já está craque de fazer isso, ok? Automático. Está no automático. Agora, quando você diz assim, ó, o que faz você pensar assim sobre essa história, é igual você encontrar um engarrafamento no trajeto que você vai para a escola. Inicialmente você já está atrasada, então você se irrita, né? Se apavora. E aí quando você começa a pensar, você vê, eu posso entrar nessa rua aqui e cortar caminho. Nas sinapses acontece a mesma coisa. Elas são sempre na mesma resposta. Sempre na mesma rota. Quando você faz uma pergunta dessa, eu não tenho a resposta automática. Aí o que ela vai fazer? Ela vai buscar as outras áreas vizinhas, ou dentro do hemisfério inteiro, ou entre os hemisférios, para te dar uma resposta. Isabel, uma pergunta. A criança com dislexia, quando a gente faz uma pergunta, igual tu falou, que faz ali a sinapse dela bagunçar e dar a resposta, elas demoram muito para dar uma resposta pra gente, certo? Porque Sim. a Mabel, quando às vezes eu faço ela pensar, ela fica muito tempo me olhando para dar uma resposta. Porque ela não tem, a sinapse dela não tem essa resposta. Então é normal isso mesmo, ela vai demorar, é prolongado, mas ela vai me dar uma resposta. Eu vou ter que ter aquela paciência normalmente para esperar ela me dar a resposta. Uma coisa é o seguinte, Mara. São duas coisas que eu quero falar para você. A primeira é assim, ó, Forsten, que é quem eu tenho toda a minha base teórica, ele diz assim, ó, quando você faz uma pergunta para a criança ou para um grupo de crianças, elas não vão dar a mesma resposta tudo ao mesmo tempo. E aí ele tem um slogan, né, da abordagem dele, que fala assim, ó, 1 minuto, deixe-me pensar. 1 minuto, deixe-me pensar. O que significa isso? Que ela vai ter um tempo para pensar. Se esse tempo demorar muito, você pode dizer, olha, nós podemos pensar juntas, Amabile. O que você acha? Entendeu? E você começar a fazer outras perguntas em cima daquela demora dela. O que você está pensando agora, Amabile? Que você não conseguiu dar a resposta para mim. Aí você vai começar a mediar essa espera prolongada. Entendi. Eu sempre digo assim, ó, o silêncio da criança pode ser mediado. A fala dela pode ser mediada. Tá? Então, assim, ó, o que leva você a pensar isso? Vamos pensar que a Amabile também tem uma certa dificuldade em entender os números, ou fazer continha, porque algumas crianças com dislexia, elas não conseguem conservar a quantidade, entendeu? E relacionar com o símbolo. Então, botar assim, 2 mais 2 é 4. Então, a Amabile pode dizer assim, 2 mais 2 é 5.
Aí você vai dizer para ela, Amable, me mostre como você conseguiu chegar a esse resultado. Quando você faz isso, você vai fazer ela pensar, Mara. E aí é que acontece a plasticidade cerebral. Você gerou uma necessidade do pensar. Tá bom? A gente já falou da memória, já falou de irritar as sinapses. Você pode pedir para ela... eu contei essa história para você. Agora eu quero que você imagine um final para essa história diferente desse. E você vai me contar. E depois você vai dizer, depois ela contar, você vai fazer a pergunta. Por que você deu esse final da história? É sempre assim, Mara. Para desequilibrar de novo e fazer pensar novamente o do porquê. Lógico. Entendeu? É muito lógico isso. Então, a neurociência, ela vem mostrar que a gente só aprende se a gente pensar sobre. Vou dar um exemplo lá na tua faculdade, tá? Tem algumas alunas aí também vendo. Então, assim, a aluna pega, aí o professor diz, lê esse texto que nós vamos discutir. Aí a aluna lê, até grifa, mas quando chega na aula, ela não lembra nada do texto. Ela tem que ter o texto na mão para poder, se esquecer o texto na outra mochila ou na outra bolsa, dá noite, porque não lembra nada, nem da autora, nem do título, nada. Por quê? Porque você só leu e não exigiu das sinapses fazer as conexões que são necessárias para a apropriação daquele conteúdo. Agora, quando você lê e coloca do lado um papel onde você escreve o que você pensou sobre o que você leu, aí você aprende. Normalmente na faculdade, eu, por exemplo, para aprender sempre foi assim. Eu posso estar lendo, mas eu estou sempre rabiscando do lado para poder aprender. Porque eu, particularmente, não consigo... até um planejamento. Se eu estou fazendo um planejamento, eu tenho que estar com um caderno do lado para fazer o meu planejamento, porque senão não entra na minha cabeça. Uhum. É bem isso mesmo. Aí, Mari, eu quero dar mais algumas dicas para vocês, para quem está escutando aqui. A gente fala assim, você pode... falta só 5 minutos, então eu vou priorizar aqui um aplicativo. Por exemplo, a criança com dislexia, ela tem o direito de fazer as provas de forma oral. Só que ela não sabe ler o texto. Ela não sabe ler o texto para poder fazer a provinha. Especialmente história, geografia, ciência. Então você pode, até eu quero que a minha equipe escreva aí, é um aplicativo chamado @voice. Você pode baixar no celular e aí você pega o texto da criança que ela tem que ler, pega esse texto do livro, ou fotografa, ou pega o livro em PDF e coloca no teu celular. E o Voice, ele vai ler o texto, e a criança com fone de ouvido vai escutar aquele texto. Então, oralmente, ela vai saber aquele conteúdo. Tá? Porque eles têm muita facilidade nisso. O que eles escutam, eles se apropriam. O que eles leem, eles não conseguem interpretar. Certo? Então, seria uma estratégia. O Voice, para mim, é o melhor. Certo? Depois eu posso mostrar para ti, né? Porque agora eu estou usando o celular, eu posso ter uma reunião contigo no computador ali e mostro para você o Voice. E eu uso com várias crianças para elas terem acesso àquele texto. Eu uso para criança que é cega, eu uso para criança que tem dislexia, eu uso para criança que tem deficiência intelectual, mas é mais leve, né? Por quê? Porque ela não consegue escrever, mas ela compreende, tem uma compreensão boa. E aí nós temos um aplicativo que o ITA inventou, né? Um aplicativo de domínio público, gratuito, que chama Aramumo. O Aramumo, para alfabetização do disléxico, é perfeito.
tá? Chama-se Aramumo. Você baixa esse aplicativo no teu computador, no teu celular, que ele vai trabalhar a pronúncia, o som, o grafema, o fonema, a pista sonora. É maravilhoso. E um outro aplicativo também, que é o Edu, que é para alfabetização, tá? Então, esses 3 aplicativos você pode estar usando. A Jéssica está fazendo uma pergunta. Como fazer com a criança de 4 anos que não conhece as cores? E nomes, deve ser os nomes das cores, será? Não sei. Então, assim, ó, Jéssica, a primeira coisa que você vai ter que fazer é levar seu filho no oftalmologista, porque ele pode ser daltônico, ok? Então, aí, se ele não é daltônico, aí a gente conversa novamente sobre uma estratégia específica para isso. Mas tudo indica que a criança de 4 anos que não consegue identificar as cores, pode ser que ele seja daltônico. Tá? Daltônico é aquela criança que não consegue identificar, às vezes, o vermelho, o verde, né? Tudo é bege. E aí isso fica mais complicado, tá? Então fica aí a dica para você. Mara, eu não sei, Mara, teríamos muita coisa para conversar, mas o tempo não dá, né? Vamos ter que fazer mais vezes juntas. E aí, o que tu tira disso tudo? Valeu, não valeu? Maravilhoso. Por isso que a hora que falou ali, só falta 5 minutos. Meu Deus, mas passou muito rápido. Conversa passou voando, assim, que não deu nem pra notar. Eu amei cada segundo. Cada segundo. E agora, estás preparada para esse desafio? Com certeza. Vamos fazer a diferença na vida da sua filha. Não só dela, e como eu disse para ti já outras vezes, não é só dela que eu quero fazer a diferença. Foi com ela que eu abri os meus olhos, né? E eu vou ajudar ela com toda certeza, mas eu vou ajudar muitas outras crianças também. Olha, um beijo grande para Gabriela Furtado, a minha prima, certo? Que está assistindo, que também é pedagoga. Um beijo, Gabi. Mas é isso aí, né, gente? Nosso tempo está acabando, hoje é sexta-feira, é dia de namorar, né? Nós temos que dar um time, final de semana vem aí. Eu tô cheia de coisa nova para mostrar para vocês. E ó, na próxima live vou deixar um desafio para cada uma de vocês nessa live. Se você gostou, então você vai ficar com uma tarefa, um desafio. Convidar uma amiga sua para assistir a live aqui junto comigo, tá bom? Junto com você, né? Porque eu preciso de vocês para eu vencer o meu propósito, que é ajudar o máximo de professoras possível, tá bom? Ó, gente, gratidão, gratidão, Gorete, gratidão, Clotilde, tudo de bom, boa noite para vocês. Ó, Marina, ó, combinado, hein, Marina? Vou cobrar de você, hein? Betânia de Mello, um beijo grande. Ela entrou agora, mas a gente já tá acabando a live. Delma, um beijo. Tudo de bom. É isso aí, gente. Tchau para vocês, bom final de semana. Silvia Helena, um beijo grande. Nós já estamos conversando sempre. É isso aí, Camila, ó, coraçãozinho para você, querida. Sabes, né? Tá sempre no meu coração. É isso aí, gente. Vanessa, beijo, beijão. Ó, nós temos gente do Brasil inteiro, hein? Aí, vendo. Isso me realiza, isso me dá uma esperança. Porque, ó, eu vou fazer uma camiseta, já fiz a camiseta nova do Educer e tá escrito assim, ó. Chega de desculpa, vamos incluir. Certo? E é essa a nossa meta daqui para frente. Chega de desculpa, vamos incluir essa criançada na escola e fazer a diferença. Ó, Ceará, ó. Ceará tá aí, ó. Clotilde, beijo, gente. Tchau. O pessoal tá dizendo que eu tenho que parar, Tchau, Jéssica. Beijo. Olha,
Mara, gratidão. Vamos conversar. Obrigada por tudo. Tchau, bom Sempre, final de semana. Tchau.